o Dallagnol negociou em sigilo na Lava Jato com os Estados Unidos uma divisão de dinheiro cobrado da Petrobras. O então procurador conduziu negociações secretas com autoridades estadunidenses para definir a divisão dos valores que seriam cobrados da Petrobras em multas e penalidades. Mais um daqueles diálogos da época do Telegram, né, que vazaram. É uma apuração feita a partir desses diálogos, em que ele conversava com procuradores suíços, né? Eu li assim, todos os diálogos. Ele conversava com procuradores da Suíça e, para os suíços, ele contava que estava negociando com a turma dos Estados Unidos. Então, fica muito claro que era uma negociação feita em paralelo, apesar de ele estar informando aos suíços. Ele informava aos suíços e não informava ao governo, ao Poder Executivo, que era quem ele deveria informar. Inclusive, tem algo sério, porque há um procurador, o Aras, que eu acho que é parente até do Aras, eu não tenho certeza, o Vladimir Aras, que é um procurador, né, que alerta, escreve para ele e fala: Deltan, pela lei brasileira, qualquer tipo de internalização de multa, esse tipo de coisa, tem que passar pelo Ministério da Justiça, que é Poder Executivo. Ele fala: não, porque não é conveniente. Aí o procurador fala: não é questão de conveniência, é questão legal. Né? Tem uma vozinha, uma voz ali que ainda estava ligada nas questões da legalidade. E o Deltan deixa claro que ele não estava nem aí para isso e estava negociando com os Estados Unidos pelas costas do governo brasileiro. Né? Isso é muito sério. Eu não sei se faltava alguma coisa ainda nesse caso, doutora Thier. Não falta nada, né? Quer dizer, cada vez que a gente ouve uma história, é mais um escândalo, né? É um escândalo de desobediência àquilo que a lei determina, a Constituição determina. Nesse caso, nós tivemos a atuação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que impediu que aquela tal Fundação Lava Jato, né, fosse criada. E todo esse dinheiro que pretensamente foi recuperado, que, na verdade, se formos colocar isso numa conta, numa tabela de contabilidade, nós vamos ver que o Brasil perdeu muito mais do que recuperou, né, entre aspas. Né? Tudo isso ia gerar a criação de uma fundação que ia fazer o quê? Que ia permitir a atuação política ainda mais assim, flagrante e evidente desse grupo, né? Porque eles agiam politicamente, quer dizer, contra a lei e contra a Constituição. É extremamente grave isso tudo, é inacreditável que isso tudo tenha acontecido, é inacreditável que tenha havido diálogos entre um juiz e procuradores, não é? Porque isso não é comum, isso não é normal, eu não sei quem foi que falou isso também que era normal, que deve também viver em um outro planeta, né? Não vive aqui no planeta Terra, e também não é normal que um juiz faça acordos de colaboração premiada, né? Até conversando com o Joaquim de Carvalho outro dia, eu estava justamente falando isso, que, de certa forma, o lavajatismo ele se aproveitou da confusão que existe na terminologia lá na Itália, porque muita gente, às vezes a gente chama assim, por exemplo, os juízes, os promotores, os procuradores que agiram lá na Operação Mãos Limpas, a gente chama de juízes, mas eles não eram juízes, não é? Porque lá na Itália se usa o termo magistrado, existe uma pequena confusão no início da carreira entre Ministério Público e Judiciário, então eles usaram isso para dizer que tudo aquilo que estava sendo feito aqui podia ser feito por um juiz. Não pode, o juiz não pode, o juiz tem que controlar, tem que fiscalizar esses acordos, ele não participa deles, ele não pede para uma pessoa investigar em seu nome, isso tudo são abusos, que são, assim, que ofendem a consciência de qualquer pessoa que tenha estudado direito. Isso é muito sério, muito grave, não é? Isso aconteceu dentro do Estado brasileiro. Isso daí foi o germe para depois aparecer esse governo que, dentro do Estado, agia contra a Constituição, agia contra todos nós. Isso tudo precisa de uma ação muito enérgica, não é? Agora já houve a cassação, mas outros processos têm que ser levados à frente, não é? E mais, reformas importantes. A gente precisa recuperar a ideia que estava lá na Constituinte, digamos assim, nas mães e pais fundadores da democracia brasileira em 88, do controle externo. A gente precisa rever a composição dos conselhos e criar efetivamente mecanismos para a gente ter o controle externo sobre as funções jurídicas públicas. Né? Isso é extremamente importante. Muito bem, passo para você, Helena. Pois é, o senhor falou aí em omissão do judiciário, né, ao longo do governo Bolsonaro, mas talvez a pior omissão tenha sido durante a Lava Jato. Né? O judiciário, as cortes superiores deixaram um juiz de primeira instância, midiático, ali com apoio do establishment, fazer tudo o que ele quisesse, esses procuradores fizeram isso. O senhor acredita que agora o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, inclusive,
se arrependeu e que agora é o que parece para nós da imprensa, pelo menos, que eles mudaram a partir do momento que, no próprio caso do presidente Lula, que eles irão a fundo para punir não só o Dallagnol, por causa dessas manobras na Procuradoria, acordos com os Estados Unidos e muitas outras coisas que ele fez, como também o Moro, como também os desembargadores do TRF4, que claramente formavam ali uma rede de apoio ao Sérgio Moro, um conluio com ele. Até onde vai, na sua opinião, essa disposição do Judiciário de corrigir todo esse erro da Lava Jato? É uma pergunta excelente e muito difícil de ser respondida, né? Eu vejo que houve, sim, um arrependimento, digamos assim, né? Quer dizer, houve uma reflexão sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Tanto assim é que, por exemplo, no caso do julgamento de suspeição do Moro, né, no Supremo Tribunal Federal, houve um voto da ministra Carmen Lúcia, né? E nós sabemos que a ministra Carmen Lúcia, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ela colocou em pauta aquela ação de habeas corpus antes da ação direta para julgar a questão fundamental da impossibilidade de prisão automática em segunda instância, né? E votou pela permanência de uma decisão ilegal, inconstitucional, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, que era a prisão automática em segunda instância. Quando a gente sabe, qualquer juiz sabe disso, qualquer juíza sabe disso, que para prender alguém precisa ter uma justificativa muito forte e tem que apresentar essa justificativa na sua decisão, porque o estado natural das pessoas é a liberdade, e é isso que diz a Constituição, tem que seguir a Constituição. Então, ali já houve uma mudança de perspectiva, eu acho que ficou muito evidente. Houve uma mudança de perspectiva quando foram abertas essas conversas, né, que foram vazadas, né, foram abertas para as pessoas se defenderem perante o judiciário, porque isso é um princípio também do direito. Se alguém comete uma ilicitude contra alguém que está sendo processado, essa pessoa que está sendo processada, ela pode usar isso contra a pessoa que cometeu a ilicitude, não é? Isso é uma coisa também básica. Isso também houve aí um passo adiante e um passo para superar posições anteriores, que eram muito pró-lavajatismo. Havia uma pressão muito grande sobre as pessoas, né, sobre a cultura das pessoas, uma pressão da imprensa, né, permanece até hoje. Você veja, por exemplo, uma coisa que eu até critiquei recentemente. O Dallagnol é cassado, eu acho que é Dallagnol, ele é cassado, ele perde o seu cargo, porque a candidatura dele era ilegal, né, mas ele é chamado quase que imediatamente para ser entrevistado numa TV pública, para se justificar. Isso é um absurdo. Uma TV que é paga com o dinheiro público, não é? Foi aquela entrevista dada ao programa Roda Viva. Isso é absurdo. Então ainda existe muito dentro desse meio, ainda existe muita circulação de apoio a tudo isso que essas pessoas fizeram de ilegal e inconstitucional. Então, para que o judiciário hoje mude de fato e leve à frente esses processos de investigação, né? Eu vejo, por exemplo, com muita otimismo a questão, por exemplo, de o judiciário ter avocado o processo administrativo contra o juiz lá da 13ª Vara. Eu acho isso muito importante, quando o CNJ falou, não, nós é que vamos apreciar essa questão, vamos tirar da corregedoria do TRF4 e vamos trazer para cá. Eu vejo isso como um passo importante também, não é? Você tem, pelo menos, uma garantia de imparcialidade muito maior. Isso é importante para a cidadania, importante para o judiciário, importante para todo mundo, né? Bom, mas, para que isso aconteça, a gente tem que continuar, a imprensa, sobretudo, a imprensa independente, a imprensa séria, como é o trabalho que vocês fazem aqui no 247, tem que continuar a falar isso todos os dias, né?